Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos no ar com mais uma edição do programa Câmera Aberta, direto aqui dos estúdios da TV Rio Preto, em Unai, para os municípios de Paracatu, João Pinheiro, Arinos, Braslândia e Buritis também. Nós trabalhamos aqui com o apoio cultural do IEB, Instituto Educacional Bom Tempo, da Facto, Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unai, Academia Esporte Forma, Vila Verde, Restaurante e Pizzaria e também Everest Confecções. Hoje, nos nossos estúdios aqui, o prefeito municipal de Unai, Antério Mânica, prefeito da cidade até o dia 31 de dezembro. Prefeito, seja muito bem-vindo ao Câmera Aberta. Boa noite, Junei. Quero cumprimentar a todos que nos veem, nos ouvem, no Noroeste todo. E estou satisfeito de estar mais uma vez no seu programa, Junei, Câmera Aberta, e dar oportunidade às pessoas aqui se comunicarem com o Noroeste de Minas. Tá certo. Vamos falar de administração municipal de Unai, vamos falar de política, das eleições 2012, falar dos próximos 4 anos que as administrações têm pela frente. E se você quiser participar conosco, é muito fácil. 3676-2599, é só deixar a sua pergunta para o prefeito Antério Mânica. No final do programa, entre as pessoas que participarem, nós estaremos sorteando uma pizza à moda, que é um oferecimento lá do Vila Verde, Restaurante e Pizzaria. Você também acompanha o programa Câmera Aberta pela internet e de qualquer lugar do mundo. Você também pode participar, deixar a sua pergunta para o prefeito Antério Mânica pela internet também. O Câmera Aberta de hoje já começou. Como dito, nós recebemos hoje o prefeito municipal de Unai, Antério Mânica, ele que administra a cidade no 2º mandato e vai administrá-la até o dia 31 de dezembro de 2012. Naturalmente, a política, as eleições 2012, talvez ainda sejam o prato principal do nosso cardápio do programa de hoje, prefeito. E penso que nada mais oportuno que começarmos o programa falando justamente sobre as eleições 2012. O senhor foi eleito prefeito, pela primeira vez em 2004, com 73% dos votos. Depois o senhor foi reeleito com mais de 60% dos votos. E a sua administração, conforme dados de pesquisa recente, tem uma aprovação de mais de 80% dos unaienses. Uma aprovação superior até mesmo à aprovação do governo da presidenta Dilma e do governador Anastasia. E apesar de todo esse currículo privilegiado, o senhor não consegue ou não conseguiu fazer o sucessor. Seu comentário sobre esse aspecto, esse fato. Tudo bem, Junei. Eu tenho assim uma gratidão muito grande com a nossa gente. Na verdade, me conduziram na prefeitura de Unai em 2004, me reconduziram em 2008, tiveram assim uma paciência muito grande comigo nesses 8 anos, me ajudaram muito, críticas construtivas principalmente, e isso vem ajudando a gente, sem dúvida. Essa popularidade, mais uma vez, eu tenho que agradecer a nossa gente mesmo, né? O bom é o povo de Unai, eles é que são bons. Eu acredito que o prefeito não é tão bom assim, não. É generosidade deles. Eu tenho, assim, essa gratidão especial com a nossa gente mesmo. Mas, Junei, o que ocorreu, e telespectadores, nessa eleição foi um fato inédito. Eu quero aqui citar exemplo dos nossos municípios vizinhos, muitos deles que a TV Rio Preto leva essa imagem e estão nos assistindo. Por exemplo, em Formoso, o prefeito Luizinho estava lá há 8 anos, está lá há 8 anos. O sucessor dele, apoiado por ele, o seu Balbinotti, não foi eleito. Em Arinos, o prefeito Carlos Alberto está lá há 8 anos. O candidato dele, o seu Ronan, também não foi eleito. E o Carlos Alberto também é exemplo de outros prefeitos com uma administração muito bem avaliada. Em Buritis também não foi diferente. O candidato apoiado pelo Dr. Kenny, também que está lá há 8 anos, o Taborda, não foi eleito. A mesma coisa aconteceu em Cabeceira Grande.
O candidato do Nazaré, que está lá há 8 anos, também não foi eleito. Em Unai, da mesma maneira, o candidato que eu apoiava, que eu apoiei, o Branquinho, também não foi eleito. Em Paracatu, o candidato apoiado pelo prefeito Vasco, a exemplo dos outros também muito bem avaliado, não foi eleito. Em Lagoa Grande, o candidato apoiado pelo seu Zé Francelino, que está lá há 8 anos, não foi eleito. Em Lagamar, o candidato apoiado pelo Ari, também não foi eleito. E, então nós temos assim esses inúmeros exemplos. Até tem uma exceção. Bonfinópolis, o candidato apoiado pelo padre Luiz foi eleito, mas o candidato de oposição, que é o seu atual vice-prefeito, mas estava na oposição, teve problema sério de saúde e teve que abandonar a eleição, aí faltando um mês e meio para as eleições. Então foi a única exceção em todo o Noroeste. E cito mais outros exemplos. Por exemplo, Uberaba, onde o prefeito Anderson Adalto está lá há 8 anos, o candidato dele não foi nem para o segundo turno. Uberlândia, o Odelmo Leão, prefeito lá há 8 anos, avaliado entre os melhores do Brasil, entre os 5 melhores do Brasil. Uma administração espetacular. O candidato dele não chegou a fazer 30% dos votos. O candidato de oposição fez quase 70%, 68,5%. E assim, os dois eram deputados federais, os dois tiveram votação semelhante na eleição de deputado, né, pessoas que já foram provadas nas urnas de Uberlândia, e aconteceu. Então esse muda pegou. A verdade é essa. Eu até assim, acho que o Branquinho fez mais do que obrigação. Lutou, trabalhou, pediu, correu atrás, né? Sem dúvida pessoa séria, pessoa idônea, capacitada, muito trabalhadora, mas às vezes eu acredito que por ele ter o apoio, mesmo na nossa administração, ter sido bem avaliada, isso talvez tenha pesado na eleição. Mas eu respeito os eleitores de Unai, a população, a vitória do adversário foi por um número bastante pequeno, menos de 6% dos votos dos eleitores, né? Mas eu acredito que talvez seja uma insatisfação um pouco maior comigo, com a minha administração, do que com o próprio Branquinho. Tá. E o Branquinho, a gente sabe da paixão que ele tem pela administração pública, pela prefeitura, a questão de ser prefeito, ser projeto de vida. Como que ele processou, como que ele está processando isso? A segunda-feira, por exemplo, do Branquinho, como é que foi? Junei, eu falei reiteradas vezes que o Branquinho era o meu braço direito, que o Branquinho chegava na prefeitura antes do prefeito e saía depois do prefeito. Eu não falava isso porque ele era o meu candidato, não, é porque é verdade. Na segunda-feira, dia 8 de outubro, eu cheguei na prefeitura cerca de 8 horas da manhã, eu assisto em casa o Bom Dia Minas, o Bom Dia Brasil, e depois que eu vou à prefeitura, para estar aí por dentro dos fatos. Eu cheguei lá, o Branquinho fazia tempo que estava lá trabalhando, logo no dia 8. É lógico que a gente sente na pessoa aquela tristeza, né? Tristeza, mas ele não demonstra isso às outras pessoas, agradecendo a todo mundo. O sentimento dele que ele fala é maior que os companheiros, que ele não foi eleito, que os companheiros que contavam com a sua eleição não foi possível isso, mas ele está lá trabalhando. Hoje eu saí da prefeitura, era mais de 6 horas, deixei o Branquinho lá na prefeitura trabalhando. Então eu acredito assim que a gente tem que respeitar, vamos respeitar, respeitamos sempre a vontade das urnas, mas queira Deus que o Unai não tenha perdido nessa eleição. Ok, o senhor tem aí a questão de não ter conseguido fazer o sucessor, mas a campanha que o senhor coordenou, o grupo que o senhor está integrado nele, cresceu muito durante a campanha, conseguiu eleger 11 vereadores. O que esperar da postura do senhor, inclusive, com relação a esses 11 vereadores? Porque tem muita gente que especula-se os mais diversos posicionamentos. Qual é a expectativa do senhor com relação ao posicionamento deles? Eu quero ainda reiterar aqui a dedicação do Branquinho. Essa questão de uma chapa muito grande, dessa coligação muito grande de vereadores, foi um trabalho do Branquinho. Ele buscou o PMDB, que estava na oposição, buscou o grupo do Zé Brás, que estava na oposição, e com isso nós ficamos fortalecidos de candidatos a vereadores. E a eleição mostrou isso, com 11 vereadores eleitos no nosso grupo e só 4 juntos adversários.
Mas na terça-feira, pela manhã, nós reunimos, eu e o Branquinho, com os 11 vereadores eleitos. E a satisfação... Terça-feira ontem. Ontem, Tá. nessa semana, né? Sim. Para satisfação nossa, achei assim os vereadores eleitos muito bem preparados e pretendendo fazer uma oposição assim com lógica, uma oposição construtiva. O que for bom para o Unaí, pode ter certeza, eles vão votar a favor, eles estão conscientes, e foi o que eu pedi, foi o que o Branquinho pediu para eles também. Eu sofri nesse último ano, eu e o Branquinho, uma retaliação muito grande na Câmara, muito grande. Foi uma atuação político-eleitoreira. Né? Por exemplo, nós tínhamos conseguido um dinheiro para comprar 2 pás carregadeiras, 2 patrolas, um trator de esteira, uma pá carregadeira e 6 caminhões. Né? Fizemos 6 votos dos 10 da Câmara. Aí o presidente, que foi eleito vice-prefeito, junto com o candidato eleito, na oposição a nós, justificou que nós precisávamos de 7 votos na Câmara para poder comprar essas máquinas, e não autorizaram. Com certeza, falta dessas máquinas atrapalharam a eleição do Branquinho, mas vão fazer muito mais falta para o prefeito eleito. A partir de 1º de janeiro, 2 de janeiro, ele vai precisar das máquinas para arrumar as estradas. São mais de 12 mil quilômetros de estradas rurais. Então, assim, mas não deixou de prejudicar. E esse ano mesmo, na suplementação do orçamento, que era recurso que tinha numa ficha para passar para outra, demoraram 2 meses para suplementar, atrasaram o serviço de asfaltamento, né? Nós que tínhamos um compromisso de asfaltar todas as ruas, não vai mais ser possível, né? Mas vai ficar para o outro prefeito, como vai ficar tanta coisa para ele fazer. Mas eu queria ver, gostaria de ver, passei isso aos vereadores, o Branquinho também, que façam uma oposição séria, uma oposição contra coisas erradas, mas jamais uma oposição contra o povo de Unaí, como 50% dos vereadores fizeram nesse último ano. E como o presidente era o Hermes Martins, que é o vice-prefeito eleito, era o presidente, ele tinha o voto de Minerva, o voto de desempate. Então nós não conseguíamos aprovar as coisas lá na Câmara. Mas com certeza, o orçamento que no nosso último ano foi autorizado só 10% para a movimentação, sempre foi 30%, desde o governo do Zé Brás, sempre. O orçamento que nós mandamos à Câmara é com 30% de novo, porque com 10% prefeito nenhum administra. Então nós queremos uma oposição, mas uma oposição séria e construtiva. E acredito que esses 11 vereadores estão preparados para fazer isso. E eu acredito neles, Junei. Acredito na seriedade, que eles não vão se vender a troco de 1 cargo, 2 cargos, para votar coisas que prejudicam a nossa população e a nossa gente. Ok, nós estamos recebendo aqui hoje no programa Câmara Aberta o prefeito municipal de Unaí, Antério Mânica. Nós que temos aqui à sua disposição o 3676-2599 para a sua participação. Você pode ligar, deixar a sua pergunta. Claudinei está para atendê-lo, e no final do programa nós estaremos sorteando aqui uma pizza à moda, o oferecimento do Vila Verde, restaurante e pizzaria, a todos que participarem, tá? A produção está avisando, nós temos agora o intervalo, num instante só a gente está de volta, viu? Nós estamos de volta com o programa Câmara Aberta, que hoje recebe o prefeito eleito, aliás, o prefeito municipal, Antério Mânica, prefeito da cidade até o dia 31 de dezembro de 2012, eleito por 2 mandatos consecutivos. Nós temos aqui várias participações e já vamos começar trazendo aqui a participação, prefeito, da Euciene, que é lá do bairro Cidade Nova. A Euciene, ela te parabeniza pela gestão, prefeito, e pergunta como é que fica a sua carreira política agora. Euciene, agradeço, muito obrigado pelo elogio. Nós precisamos, assim, botar a cabeça no travesseiro, né? Na verdade, a próxima eleição é deputado, governador, senador, presidente, e o Unaí ficou sem deputado. Essa é a verdade. Nós tínhamos um deputado lá e a partir de 1º de janeiro o Unaí não tem mais deputado.
mas nós temos aí inúmeros nomes que podem ser deputado estadual e deputado federal. Nós vamos ouvir a comunidade, nós vamos respeitar. Eu venho colocando aí meu nome praticamente em todas as eleições e eu quero ouvir, quero dar oportunidade aos outros também. Então, eu estou à disposição da população, mas nós vamos ouvir e certamente pessoas que pretendem aí, se precisarem de espaço, eu com certeza darei o espaço necessário para esses pretendentes a deputado estadual ou deputado federal. Né? Tá. O que o Unaí não pode ficar é sem deputado. O discurso do senhor é um discurso bastante político, deixa eu tentar apertar um pouquinho mais. O senhor vir a ser candidato a deputado federal ou estadual é uma possibilidade? O senhor será candidato? Olha, possibilidade tem, tem, mas assim, eu não vou impor candidatura de forma alguma. Eu acredito que o primeiro passo hoje é deputado estadual. Nós precisamos ter um deputado estadual. Deputado federal é uma escala maior, precisa mais voto, precisa um trabalho diferenciado. E como nós estamos sem deputado estadual, ficamos 6 anos com deputado estadual. 6 anos. E a partir de 1º de janeiro nós não temos mais deputado estadual. Então a importância muito grande de nós trabalharmos isso. Nós temos aí deputado federal com um vínculo muito grande na região, que é o deputado Antônio Andrade, o deputado Bernardo Santana. E agora, deputado estadual, praticamente nós temos aí o Inácio Franco, que fez um pouco de voto aqui, o Unaí, mas não temos nenhum vínculo grande. Então o Unaí, eu acho que a princípio precisa pensar de imediatamente, na próxima eleição, colocar na Assembleia Legislativa estadual um deputado estadual. E o Unaí vai fazer isso. Com certeza nós chegaremos ao entendimento, temos diversos pretendentes, inclusive entre os vereadores eleitos, né? Nós já ouvimos vereadores dizendo que querem ser candidatos, mesmo sem ser vereadores, nós temos diversos nomes aí colocados e nós chegaremos aí ao entendimento e o Unaí vai eleger, sim, no mínimo deputado estadual na próxima eleição. Ok. O Anselmo é lá do bairro Primavera 5, obrigado Anselmo, um abraço a vocês do Primavera 5, ele apenas parabeniza o senhor pelo trabalho, tá? Obrigado, Anselmo. A Patrícia, do bairro Cachoeira, também participa conosco. Patrícia, ela está dizendo aqui que ela é paciente do CAPS. CAPS que é vinculado lá à Secretaria da Saúde, e está dizendo que o CAPS sempre ficou de lado, sem infraestrutura. Patrícia, no CAPS, se você é paciente, você sabe, tem uma equipe muito grande, tem um atendimento muito grande, não ficou de lado. Mas nós estamos complementando o CAPS agora, no mês de novembro, até final de novembro, nós vamos inaugurar mais um CAPS. É o CAPS AD, o CAPS antidrogas, álcool e drogas. Então, na verdade, eu trabalho com o CAPS, vem fazendo em Unaí, o número de atendimentos psicológicos, psiquiátricos, é muito grande mesmo. Tá. Ana Lúcia, do Centro, também participa conosco. Obrigado, Ana, pela audiência e pela participação também. Está perguntando, prefeito, o senhor ficou triste com o resultado da eleição? Ana Lúcia, né, quem entra no jogo pode ganhar e pode perder. Mas fiquei triste, sim, com certeza fiquei triste por conhecer o Branquinho, a capacidade do Branquinho, a honestidade do Branquinho, a seriedade do Branquinho, a determinação do Branquinho. Eu gostaria de ver ele, sim, prefeito de Unaí. Ok. Ângela, do Novo Horizonte, também participando conosco. Obrigado, Ângela. Um abraço a vocês do Novo Horizonte também. Obrigado pela audiência, viu? A Ângela está perguntando o que o senhor pensa sobre Delvito Alves, o prefeito eleito em Unaí. Eu acredito que o Delvito vem acumulando experiência nesses últimos anos. Ele teve um passado aí realmente que não foi bom no final da administração do Adélio, nos últimos 2 anos, mas ele era bastante jovem, inexperiente, né? Deixou os funcionários sem receber 3, 4, 5, 6 meses, deixou os fornecedores sem receber, havia um descontentamento generalizado. Mas a cada dia nós aprendemos mais. E assim, administrar o Unaí não é impossível. Tem que ter muita seriedade, muita competência,
Mas eu acredito assim, que se eles se cercarem de bons assessores, bons companheiros, para ajudarem ele a administrar, porque ninguém administra sozinho, né? A gente precisa de ajuda de todos, né? Tem condição, sim, de pagar os funcionários em dia, né? Falou na campanha que é automático, que fez convênio com o banco e que vem dinheiro do FPM para pagar. Não é verdade. Montes Claros está lá com o salário atrasado dos trabalhadores, dos servidores públicos. João Pinheiro, agora que conseguiu pagar o salário de setembro, estava o pessoal de greve lá por não receber. Então, assim, a prefeitura tem que colocar o dinheiro na conta para os servidores receber. Mas isso é possível. Eu fiz isso nesses últimos 8 anos, venho fazendo religiosamente, venho pagando 30% antecipado. E se eu posso pagar, o Deovito também posso pagar. E digo mais, nesse mundão de Deus, nada que não possa ser melhorado, Junei. Então, até acredito assim que ele possa até fazer uma administração ainda melhor. É só trabalhar com afinco, com honestidade, com austeridade, e lá não é só ajudar, né, a atender os interesses de todos. Muitas das vezes, administrar, governar, é contrariar interesses também, né? Mas se tiver essa postura, se tiver essa seriedade, se tiver essa vontade de ver o Unaí bem, e também cumprir, honrar os compromissos que ele fez, por exemplo, com o setor de educação, com o setor de assistência social, das entidades, né, que tanto merecem, né? Nós vimos o compromisso dele de passar de 6, 7 mil para 35 mil por mês para as entidades. Eu acho que as entidades merecem isso muito mais. É questão de administrar os recursos. E se ele fizer isso a partir de janeiro, como ele falou nos programas eleitorais, eu bato palma para ele. Se ele comprar, Junei, os 57 tratores no primeiro ano que ele falou, equipados com implementos para as associações, eu tenho que bater palma, tirar o chapéu para ele, porque é bom, as associações merecem, os agricultores familiares merecem. Se ele voltar para os professores, aquela questão do piso salarial... Pois é, prefeito, o assunto foi muito discutido durante a campanha. O senhor dizendo que o piso é pago, né? E o adversário dizendo que não era pago. É pago, não é pago? O que é que vai ser feito? Junei, o que tem caracterizado a nossa administração é verdade, é a verdade. É claro que o piso de Unaí é pago. Nós desafiamos mostrar um olerite, um contra-cheque que provasse que o piso salarial em Unaí não fosse pago. O que ocorre é que eles tinham uma comissão de duas senhoras e 2 senhores para negociar isso dos professores. Um deles, inclusive, era candidato lá do 14. Então, na verdade, eles xingavam nós, brigavam com nós, criticavam nós, o nosso governo, e quando o Deovito falava que ia pagar o piso salarial, eles batiam palma. O piso salarial é pago em Unaí, está sendo pago. O que ocorre é que no meu governo, eu fiz um plano de carreira para o magistério, onde o professor que tinha nível superior ganhava 51,9% a mais de quem tinha ensino médio. E olha que são 30 e poucos professores de ensino médio só em Unaí, o resto é tudo nível superior. E nós ajudamos na formação, pós-graduação tem mais 10%. E nós ajudamos, a prefeitura pagou inclusive transporte, o curso de pós-graduação para os professores que tiveram vontade de fazer isso. E como os de ensino médio tiveram o piso, a diferença de 51,9 caiu, e caiu muito. E sendo um ano eleitoral, eu não poderia aumentar além do piso. Mas olha lá, deixei R$2.800.000 no orçamento que enviei à Câmara no final do mês de agosto, justamente para repor esse 51,9 que fui eu que dei, fui eu e o Branquinho que demos no nosso governo. Está lá no orçamento. O Deovito só não dá isso no próximo ano se não quiser, mas está lá para os professores, porque os professores merecem. E digo mais, mereceriam até muito mais. A dificuldade é administrar o recurso, mas está no orçamento, está lá disponível para o Deovito repassar aos professores de Unaí. Ok, o nosso Câmera Aberta hoje é com o prefeito municipal, Antério Mânica. Nós trabalhamos aqui com o apoio cultural do IEB, da Facto, da Academia Esporte Forma, Vila Verde Restaurante e Pizzaria, também Everest Confecções. Se você quiser participar, 3676-2599, no final do programa, entre os participantes, nós sorteamos uma pizza à moda lá do Vila Verde Restaurante e Pizzaria. Lembrando que você pode participar também pela internet, www.tvriopreto.com.br,
programa está ao vivo para o mundo inteiro na grande rede, tá? Nós vamos para mais um intervalo no instante. O Câmera Aberta volta. Nós estamos de volta com o programa Câmera Aberta. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje, recebendo o prefeito municipal de Unai, Antério Mânica. Nós temos aqui várias participações. A Viviane, do Centro, prefeito, participa e parabeniza o senhor pela grande campanha, tá, Viviane? Muito obrigado, Viviane. A Cleonice, do Barroca. Obrigado, Cleonice. Um abraço aos amigos e amigas aí do Barroca. Prefeito, eu agradeço por tudo que o senhor fez pela nossa cidade, principalmente pela saúde. Parabéns, Cleonice. Eu que agradeço, Cleonice, a oportunidade que a gente de Unai me deu. Sueli, do bairro Primavera. Depois de 8 anos como prefeito, o senhor pretende um dia governar Unai novamente? Sueli pergunta. Não pensei sobre o assunto ainda. Na verdade, eu acredito que dei uma contribuição e muitos outros querem dar e podem dar e estão capacitados a dar. Então, na verdade, assim, eu acredito que fiz a minha parte, mas o futuro a Deus pertence. A Deus pertence. Sueli, do bairro Primavera. Antônio, do bairro Cachoeira. Nosso abraço a você, Antônio. Aos amigos aí do bairro Cachoeira. Novamente, o prefeito eleito volta a ser assunto aqui por parte dos telespectadores. O Antônio do Cachoeira, ele diz o seguinte: o senhor apoiou o Delvito em uma campanha para deputado? Ele está perguntando. E está perguntando se faltou articulação também para agilizar uma nova parceria. Foi criada uma parceria muito grande, mas no município com 80 mil habitantes, com praticamente 60 mil eleitores, 58 mil eleitores, é natural que haja correntes diferentes, oposição, e isso é salutar também. Então, na verdade, eu acredito que ele tem o lado político dele, o jeito dele de andar, de cumprimentar, de agir. Eu tenho o meu jeito e vamos respeitar isso e trabalhar por um Unai melhor. Com certeza ele quer o melhor para o Unai, eu também quero, só de maneiras diferentes, de jeitos diferentes. Maria do Carmo, do Centro. Obrigado, Maria do Carmo, pela audiência e participação. Ela parabeniza pelo programa e certamente isso decorre da sua presença, prefeito. Obrigado, Maria do Carmo. A Dilma, lá do bairro Cidade Nova. Obrigado, Deilma, na verdade. Um abraço a vocês do bairro Cidade Nova. A Deilma está perguntando, será que a Recicla Unai terá apoio do novo prefeito? Eu acredito que sim. Essa Areúna, que é a Associação Recicla Unai, foi criada no nosso governo, mas nós precisamos incrementar ainda mais a coleta seletiva. A coleta seletiva. É claro que isso vai passar, né, por uma conscientização de toda a população. A prefeitura dotou a Areúna de caminhão, de prensa, paga o aluguel do imóvel lá para a reciclagem, para a coleta do material. Então, na verdade, a tendência é aumentar, não é diminuir. E nós temos um repasse mensal à Areúna para ajudar aquelas pessoas que trabalham, que nós tiramos do lixão. Infelizmente, não demos conta de acabar com o lixão e outras pessoas foram para lá. Mas as pessoas que estão na Areúna hoje são oriundas do lixão e fazem um trabalho espetacular na coleta seletiva de Unai. Ok. Prefeito, o senhor se lamentou um pouco e justificou as razões de não conseguir entregar a Unai inteiramente asfaltada, como o senhor queria, mas a cidade ainda está aí um canteiro de obras, né? Porque a travessia urbana a todo vapor na BR-251, em que pese ser obra do governo federal, mas todos sabemos que há articulação junto ao deputado ligado ao grupo do senhor, e também asfalto em vários bairros, os asfaltos, as obras continuam regularmente. Na verdade, é cultural isso. Chega em período eleitoral, não é só aqui, Unai, as pessoas acham que no dia de eleição acaba a administração e que final do ano, dia 1º de janeiro, dia 2 de janeiro, não vai ter mais prefeito. E vai ter outra administração pela frente. Mas nós continuamos asfaltando, o andamento do trabalho lá no bairro Mamoeiro continua todo vapor com asfaltamento. Nós vamos asfaltar ainda a cidade industrial, nós vamos asfaltar a entrada da Água Branca até na Água Branca, lá nas chácaras Colina
também tem um trabalho de asfaltamento, já está imprimado. Nós vimos há pouco, aí, no intervalo, as obras de canalização da Grota do Tamboril. Praticamente 50% dessa grota vai ficar feita no meu governo, tudo com recursos do município, entre as passagens, a parte em cima da serra, agora aquele trecho mais crítico. Nós vamos inaugurar, eu já falei aqui antes, o CAPS AD, álcool e drogas, ainda no mês de novembro. Então os trabalhos continuam. Na verdade, o governo que a gente vinha fazendo um governo preparado, com as contas em dias, então nós temos recurso para chegar dia 31 de dezembro, pagando nossos funcionários em dia, pagando os fornecedores em dia e trabalhando. Porque a procuração que a nossa gente, que a minha gente me deu, foi até dia 31 de dezembro. E até 31 de dezembro vocês podem contar com o meu trabalho e com a minha dedicação. Prefeito, já que o senhor tocou nessa questão toda aí, uma pergunta de natureza mais geral. De forma geral, como é que o senhor vai entregar a prefeitura para o sucessor do senhor? Contas em dia, dinheiro em caixa? Tem um assunto aqui que é de interesse de vários servidores, que nós sabemos que o senhor implementou uma política de gratificar o servidor público em razão da produtividade dele. As gratificações permanecem, pagam tudo em dia? Tudo bem. As contas em dias nós vamos entregar rigorosamente em dia as contas. Agora, dinheiro em caixa, é difícil. O dinheiro da prefeitura ele é pouco. Ele é como o dinheiro de qualquer uma família. Ele é administrado, tem que ser muito bem administrado para não faltar de um lado, para não faltar do outro. Então, na verdade, assim, nós queremos entregar a prefeitura e vamos entregar com as contas em dias, com o pagamento dos funcionários em dias, com os fornecedores em dias. E, assim, a questão das gratificações, a prefeitura não trabalha com sistema de hora extra. Tem gratificações para aquelas pessoas que fazem um pouquinho mais a obrigação ou são exigidas fora de hora. E então, como não tem hora extra, tem umas gratificações aprovadas pela Câmara e que as pessoas que estão recebendo lá por mérito mesmo. Então, é lógico, isso é administrativo, vai ficar. Os cargos de confiança é diferente. No final do ano, cada um vai para sua casa, né? O novo prefeito que vai nomear os cargos de confiança política, são cargos de confiança política. Não se trata de pessoa honesta ou desonesta, são cargos de confiança política. Os cargos que são da minha confiança política provavelmente não serão do outro prefeito, até alguns podem ser, né? Mas nós vamos entregar, sim, a prefeitura em dias, e não só a prefeitura não, nós vamos entregar a cidade arrumada, né, as estradas no jeito. Nós vamos enfrentar um período de chuva, a estrada de chão, não vou dizer que estarão 100%, porque dia 29 de dezembro pode vir uma chuva muito grande e dizer assim, está vendo? Então é um período crítico. Quando as chuvas firmam, a gente só faz as emergências, não é mais aquilo começar a patrolar e cascalhar e ir até o fim dessa estrada, né? É os trechos mais críticos, mas nós estamos trabalhando sim, para entregar a prefeitura rigorosamente em dia para o nosso sucessor. É muito provável, prefeito, provável não, é natural, né, que nenhuma administração tenha assim, 100% a simpatia dos seus servidores, não é? E é provável que tenha ocorrido da expectativa do apoio de algum servidor, e esse apoio não veio para o seu candidato e tenha vindo para outro candidato. E aí o temor das chamadas retaliações. O que o senhor comenta sobre esse aspecto? Olha, Junei, e quem nos assiste, eu não fiz isso nem quando assumi. E quando eu assumi, muitos servidores fizeram críticas até destrutivas, aquele episódio difícil que eu passei em 2004, uma acusação inverídica, a questão dos fiscal, pessoas aí que falaram bobagem. Felizmente ainda chega nesse período eleitoral, não digo servidores, mas outras pessoas ainda vêm com essas bobagens aí, que graças a Deus têm a consciência tranquila, mas jamais persegui alguém, nem dentro da prefeitura e nem fora da prefeitura. O meu comportamento, a minha postura é outra, Então as pessoas que foram adversárias, eles sabem. Os servidores sabem, nunca deixei de cumprimentar, nunca deixei de pegar na mão deles, e como eu faço com todo mundo, meu temperamento é esse. Se eu passar por uma pessoa e não cumprimentar, eu me sinto mal, né? Eu tenho que passar ao lado de uma pessoa e dizer, oi, tudo bem, bom dia, boa tarde, faz bem para mim, e com certeza faz bem para o outro também. E os servidores sabem disso,
do meu comportamento, eu respeito a posição, né? Eu tenho que respeitar o lado político de cada um, como eu respeito o futebol, o time que ele torce, como eu respeito o credo de cada um. Eu sou católico, mas respeito o evangélico, o budista, o espírita. Então, na verdade, assim, esse respeito eu sempre tive para as pessoas. Eu gosto muito de ser respeitado, por isso que eu respeito tanto as outras pessoas também. Ok, José Osvaldo, lá do bairro de Vinéia, participando conosco também. Obrigado, Osvaldo, pela audiência, pela participação. O Osvaldo está perguntando, na próxima eleição, o senhor vai candidatar novamente? Você foi o melhor prefeito de Unai. O senhor já falou sobre o assunto, mas acho que não... Muito obrigado, Osvaldo. Mas eu disse, aí tem muitos pretendentes, tem muitas pessoas em condições aí de administrar o Unai. E volto a frisar, né, nesse mundão de Deus, nada que não pode ser melhorado. Então, capacidade está cheio de gente. Uns querem, outros não querem, mas assim, eu acredito que não falta gente para administrar o Unai, não. Tá. Duas perguntas aqui, eu acredito que eles podem utilizar até a resposta que o senhor deu. Uma delas é do Haroldo, lá da Vila São Sebastião. Haroldo, obrigado pela audiência, tá? Pela participação também. Ele disse, parabéns, você foi um dos melhores prefeitos de Unai. Vai ser candidato a deputado federal, estadual ou senador de Minas? O senhor deixou isso dentro do campo das possibilidades, não é? Obrigado, Haroldo. Estamos pensando, Haroldo. A Conceição, do bairro Floresta, também. Obrigado, Conceição, nossa telespectadora assídua. Obrigado, viu, pela audiência e pela participação. Parabéns. O senhor será candidato a prefeito novamente? Obrigado, Conceição. E o Ednei, do bairro Cidade Nova, é a última pergunta desse bloco. Como é que fica a sua amizade, o Ednei pergunta, com o prefeito eleito, Delvito? Olha, eu não sou inimigo do Delvito. Embora o comportamento do Delvito, pessoal, é um pouco diferente, ou muito diferente do meu. Ele não me cumprimenta, eu nunca deixei de cumprimentar ninguém. Ele passa por mim, não me cumprimenta, mas eu respeito. Cada um tem o seu comportamento, é natural de cada um, sei lá por que faz isso, né? Mas eu desejo a ele muita competência, muita sorte, muita seriedade, muita austeridade, muita determinação, muita perseverança. Tudo isso ele vai precisar para administrar bem o Unai. Mas, se ele quiser, ele pode fazer isso, com certeza. Ok, nós recebemos aqui hoje, nós estamos com o prefeito municipal Antério Mânica, prefeito de Unai, até o dia 31 de dezembro de 2012. A produção aqui avisa que o atendimento às perguntas está encerrado, tá? Era apenas até o final desse terceiro bloco, nós já estamos caminhando para mais um intervalo e nós trabalhamos aqui com o apoio cultural do IEB, da Facto, Academia Esporte Forma, Vila Verde, Restaurante e Pizzaria e também Everest Confecções. Nós vamos então para mais um intervalo. No instante, o Câmera Aberta estará de volta. Nós estamos de volta com Câmera Aberta, hoje recebendo o prefeito municipal Antério Mânica. Estamos destacando aqui as perguntas, vou ter que pedir ao senhor para ser um pouquinho mais rápido nas respostas, para que nós possamos contemplá-las todas nesse quarto e último bloco, ok, prefeito? Muito bem. Maria das Dores, do bairro Primavera, obrigado, Maria das Dores, nosso abraço a vocês do bairro Primavera. Você foi um bom prefeito, parabéns. Muito obrigado. Neide, do bairro Cachoeira, parabéns. Vocês prometeram arrumar a Rua Domingos Pinto, que sempre inundou. Será que ainda existe possibilidade de resolver o problema até o final da sua gestão? Já está licitado pelo SAAI que vai fazer a obra. Ok. Pergunta que veio pela internet, do bairro Primavera, é o Geraldo. Geraldo, obrigado pela audiência, um abraço a vocês aí que nos acompanham pela internet, obrigado pela participação também. Na sua opinião, como cidadão unaiense, prefeito, como será a administração do novo prefeito? E quais são os seus anseios políticos? Eu acredito que ele fará uma administração boa, né? Se cercará de bons assessores, de bons profissionais e fará uma administração que o povo de Unai merece. Tem condição de fazer, provei isso nesses últimos 8 anos e se ele se dedicar, se ele trabalhar,
se ele tiver determinação e se ele for perseverante, o Naí continuará em boas mãos. Ok. José Firmino, do bairro Bela Vista, dá até para fazer um link com a sua resposta anterior. Ele parabeniza o senhor pela sua gestão e pergunta se o senhor acha que o Naí agora vai parar por 4 anos. Eu não acredito. A força da iniciativa privada, da nossa gente, o povo de Naí é um povo que trabalha, nem prefeito ruim para o Naí mais. Então, na verdade, assim, a administração pode ser melhor, pode ser um pouco pior, pode ser diferente, vai ser diferente com certeza. Mas parar o Naí, ninguém mais para o Naí. Ok. Quênia, lá do Novo Horizonte, se não me engano é Quênia aqui mesmo, ou Quênia. Parabéns, está parabenizando o senhor. E pergunta se o Naí vai melhorar com relação à saúde com o novo prefeito, ou se vai piorar. Eu acredito que o candidato eleito fez muitas promessas, muito compromisso, prometeu melhorar os salários dos servidores da área da saúde também, eles merecem, e tomara que seja melhor. Não é fácil, né? Hoje a saúde pública no Brasil, não só aqui em Unaí, ela vem tomando conta. Você vê que os 3 grandes hospitais particulares de Unaí estão aí quase que parados. Então a demanda é muito grande. Mas, queira Deus, que a saúde de Unaí seja muito melhor. Também mais uma participação pela internet, vem lá do bairro Primavera, é a participação da Tatiane. Obrigado, viu, Tatiane, pela sua audiência e pela sua participação também. A Tatiane está aqui se queixando, ela diz, por que foi só as eleições passarem que as obras da BR-251 já pararam? Não é verdade, Tatiane. A ponte continua sendo construída, as obras de asfaltamento, que são um espetáculo. Eu acredito que a maioria da população de Unaí não viu ainda, não visitou. A obra vai parar quando as chuvas se intensificarem na questão dos 2 viadutos. Isso já está programado. Mas até o trevo do Canaã do Novo Horizonte, na saída para Paracatu, e do trevo até emendando com a saída do Colina, está tudo programado. E a ponte também está lá em pleno andamento, as pessoas trabalhando. Tá. Mais uma participação aqui pela internet é a Eliane, lá da Vila Ecológica Sol Nascente, em Paracatu, tá? A Eliane também acompanha o nosso programa em Paracatu, participa pela internet. Obrigado, viu, Eliane? Ela diz aqui o seguinte: quero te dar os parabéns pela sua administração em Unaí. A cidade evoluiu, a cidade está linda. Aí ela pergunta aqui, o senhor conhece o candidato que ganhou as eleições em Paracatu, o Olavo Condé? E pergunta se o senhor vai ajudar de alguma forma que ele melhore a cidade de Paracatu como o senhor melhorou Unaí. Eliane Victor. Eliane, o Olavo Condé é meu vizinho de fazenda, é meu amigo também, pessoa conhecida. Acredito muito na capacidade administrativa dele, na seriedade, sobretudo na humildade. Em Paracatu, infelizmente, houve diversos episódios mentirosos mesmo, né, acusando que teria dado dinheiro, que, na verdade, assim, os perdedores, desesperados, com a derrota à vista, né, largaram mentiras, inverdades, e isso repercutiu mal. Tanto é que a população deu uma grande vitória para o Olavo. Olavo não me ligou, não conversei com ele após a eleição, né, mas se ele me pedir algum conselho pela experiência que eu tive nesses últimos 8 anos, com certeza eu darei, porque eu quero o bem de Paracatu. Eu tenho propriedade em Paracatu também, e eu quero ver o Unaí crescendo, quero ver Paracatu crescendo, quero ver o Noroeste, quero ver o Brasil crescendo, Pronto. Cada vez com melhor qualidade de vida. Aqui a participação da Roberta, lá do bairro Novo Horizonte. A Roberta é uma menininha que tem 6 anos de idade. Ela está dizendo que esteve no gabinete do senhor para uma visita, já foi recebida uma vez e está querendo voltar. Pergunta se pode. Roberta, o meu abraço. E vocês não imaginam a alegria que essas crianças me deram lá me visitando. Eu tenho lá uma baleira com as balinhas, tiro fotografia com as crianças e elas nos dão força, nos motivam, que administrar não é fácil. Eu já falei aqui que muitas vezes a gente tem que contrariar interesses e isso deixa a gente
com o astral um pouco baixo às vezes, né? Aí vem uma criança, né, com alegria, com a verdade expressa na face, isso dá força para a gente e a gente anima de novo e começa tudo outra vez. Pronto. Prefeito, nós estamos caminhando para o finalzinho do programa, o senhor também avançando para o final do seu segundo mandato, né? E nós tivemos aqui na edição passada do programa Câmara Aberta a presença do prefeito eleito, Delvito Alves. Inclusive quero agradecer ao Claudinei, que fez a apresentação do programa. Eu estava em Brasília na quarta-feira passada e ele sempre me ajuda nessas ausências. Muito obrigado, Claudinei. Mas algo que foi dito e que chamou a atenção foi acerca das medidas duras que foram anunciadas. O senhor também teve que implantar medidas duras assim que assumiu pela primeira vez? Junei, eu assisti o programa e eu vi aquilo. Quando eu assumi, eu tomei medidas saneadoras, mas não foram medidas duras, porque medidas duras podem ser tomadas contra quem? Contra a nossa gente, contra o povo de Unai? Não merece isso, merece ajuda. Contra os servidores, com certeza os servidores não merecem medidas duras. Agora, se alguma coisa precisa ser saneada, ele tem que fazer, é a administração dele. Mas eu tenho assim, a alegria muito grande desses 18 anos não ter ouvido uma vez só corrupção na prefeitura de Unai. Então, medidas duras se tomam contra desonestos, contra corruptos, né, contra pessoas que não cumprem a lei. Eu acredito que o servidor merece apoio, a nossa gente merece muito mais apoio e não medidas duras. Estamos caminhando para o finalzinho do programa Câmara Aberta. Temos aqui sempre o hábito de fazermos aquele quadro que o senhor já conhece, que é o bate-bola. Vou dizer uma palavra e o desafio para o senhor que o senhor me devolva com apenas uma palavra, se for possível, o que o senhor pensa sobre o tema que a palavra propõe. Pode ser? É um desafio. Vamos lá. Unai. Como é que fala uma palavra só, Junei? A cidade e o município que eu escolhi para viver. Política. A cachaça, né? Seu prato preferido, prefeito? Eu sou chegado num feijãozinho com arroz aí, com a carninha de panela. Eleições 2012. Respeitar. Não deu o que nós queríamos como prefeito, mas elegemos um excelente quadro de vereadores. Prefeito, um livro que o senhor recomendaria? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Cruzeiro Atlético. Cruzeiro. Programa Câmara Aberta. Oportunidade à nossa gente. Tá. Bom, nós estamos caminhando aqui para o finalzinho do programa. Antes da gente terminar, fazemos aqui o sorteio, como a gente faz com todos os nossos convidados aqui. A TV Rio Preto, para suas considerações finais, prefeito, deixa as câmeras abertas. Junei, eu quero aqui me autoconvidar. Antes do final do ano, eu gostaria de ter mais uma oportunidade. Essa vez eu fui convidado pela TV Rio Preto e eu gostaria, para trazer aqui um balanço sucinto, né, próximo ao final do exercício, dizer o que foi feito, dizer os convênios. Nós temos muitos convênios aí em andamento, obras que não vão ficar concluídas nesse ano, como a travessia, né, tantas coisas que estão em andamento. Eu gostaria de participar mais uma vez desse programa. Se vocês me deram a oportunidade, ficarei muito satisfeito. Eu quero aqui externar a minha gratidão de público, mais uma vez com o Branquinho, né, companheiro excepcional, né, pela sua conduta nessa campanha. É difícil demais ser candidato, vocês podem ter certeza disso, e o comportamento dele. Então eu tenho uma gratidão muito grande. Parabéns, Branquinho, né, não abaixe a cabeça não, né, você é pessoa lutadora, trabalhadora, e com certeza um dia você vai ter a sua oportunidade de gerir administrar a nossa Unai, se Deus quiser. E assim, dar um abraço a todos que nos assistem, nos ouvem, meu muito obrigado, minha gratidão, e antes do fim do ano, se Deus quiser, estarei aqui novamente no Câmara Aberta. Sempre à disposição, é um prazer para nós, sempre, prefeito. Vamos lá então sortear aqui uma pizza à moda, oferecimento lá do Vila Verde Restaurante e Pizzaria. Quem ganhou a pizza foi o Ednei. O Ednei lá do bairro Cidade Nova, ok? Ednei, você... Posso tirar, Naicon?
Ednei, você pode vir aqui na TV amanhã, pela manhã, você vai procurar o Geraldo Magela, vai pegar aqui o seu encaminhamento para ir até o Luiz lá do Vila Verde e pegar a sua pizza à moda então, tá? Prefeito, muito obrigado pela sua presença, certamente nós o teremos aqui mais uma vez antes do final do ano, pelo menos uma. A você de casa que nos assistiu, muito obrigado pela participação, pela audiência também, tá? Nós tivemos aqui os trabalhos técnicos do Claudinei Honório, do Naicon Mendes, do Felipe Maia, do Zé Adélio, do André Zulato, a direção geral de Adilson Mendes da Silva. A apresentação é minha, Junei Martins. Com a graça de Deus, na próxima semana, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, nós estaremos de volta. É lá que a gente se encontra. Tchau.